Como disse Moro, ele abriu mão de um cargo de 22 anos, né, uma carreira, ele prestou concurso, foi juiz de primeira instância, tinha ali o lugar dele na magistratura, ele abriu mão disso para ficar num cargo do executivo, que tem tempo limitado, que pode ser demitido, ele pode pedir demissão. Então, o head que ele faria, como se usa no mercado financeiro aquela expressão, seria o STF em 2020. É isso que ainda falta confirmar. Valdo Cruz, vamos falar mais sobre isso também. Como é que você acha que vão ser os próximos passos agora, depois dessa confirmação, essa nota aí do juiz Sérgio Moro? E queria saber se já há alguma repercussão também aí nos bastidores em Brasília em relação a essa aceitação dele para ocupar o Ministério da Justiça. Olha, Raquel, essa é a grande expectativa do dia, foi criada, né? A partir do momento que Sérgio Moro saiu de Curitiba, foi para o Rio de Janeiro, aí para o Rio de Janeiro, para ter essa conversa com o presidente eleito Jair Bolsonaro sobre esse convite. No voo, ele já tinha dito para Isabela Camargo, sinalizado que ele estava com a tendência de aceitar o convite, claramente, se ia discutir só as convergências, se havia convergências ali entre o que ele deseja fazer no Ministério da Justiça, se aceitasse o convite, e a proposta do presidente eleito Jair Bolsonaro, e acabou então aceitando. Agora vai começar todo esse processo. O PT, com certeza, vai utilizar isso, como já utilizou antes mesmo de ele aceitar o convite, incluiu ali na questão das alegações finais sobre aquele processo ali da Odebrecht, a compra daquele terreno para o Instituto Lula. Eles já apresentaram ali, questionando a imparcialidade do juiz Sérgio Moro, no momento que ele poderia, né, naquele momento, antes não tinha tido aceito ainda do convite, representar um governo, participar de um governo, de um candidato, na época, hoje presidente eleito, que usou um forte discurso antipetista. Então, com certeza, a gente pode preparar, o PT vai utilizar isso como munição para atacar o juiz Sérgio Moro. E aqui em Brasília, dentro do Supremo, tinha muita gente ali preocupada exatamente com isso, mas outras pessoas dentro do Supremo também achando que não, que ele poderia desempenhar e deve desempenhar um papel importante à frente do Ministério da Justiça, porque será a sinalização clara que o governo Jair Bolsonaro vai dar continuidade ao combate à corrupção, ao prestígio, dando prioridade ali à questão da Operação Lava Jato. A gente lembra que a Polícia Federal, que hoje está ali sob a responsabilidade do Ministério da Segurança Pública com o ministro Raul Jungmann, vai ser transferida novamente para o Ministério da Justiça, e a Polícia Federal desempenha todo esse papel importantíssimo no combate à corrupção, apoiando, investigando o caso da Operação Lava Jato. Ou seja, o juiz Sérgio Moro deixa a força, lá o comando, lá o seu juiz que comanda os processos da força-tarefa da Lava Jato, para vir para o Ministério da Justiça para dar continuidade a esse trabalho de combate à corrupção. E, como a gente já vinha comentado aqui antes, ele não quer focar só nisso. Na própria nota, ele diz que, no entanto, a perspectiva de implementar uma forte agenda anticorrupção, forte, isso vai assustar muita gente aqui em Brasília, viu, Raquel, Aline, Júlia, porque tinha muita gente que tinha uma expectativa que, após a eleição presidencial desse ano, ganhasse alguém que pudesse fazer toda uma operação em que a Operação Lava Jato poderia ser ali esvaziada. Está acontecendo exatamente o contrário de que boa parte das lideranças aqui em Brasília estavam desejando, estavam tentando trabalhar nessa direção, e agora o juiz Sérgio Moro assumindo, ele fala que uma forte agenda anticorrupção e também anticrime organizado, combate ao crime organizado, combate à entrada de drogas e armas no Brasil pelas fronteiras. Ou seja, é uma notícia importante nessa manhã. A gente já havia aqui antecipado por meio de um assessor do presidente eleito Jair Bolsonaro, que participou da conversa, que Sérgio Moro tinha aceito o convite, né? Já estava sinalizando isso, mas veio essa informação, e agora temos a nota dele confirmando exatamente que ele aceitou o convite e que vai ter que sair lá de juiz, né? Vai ter que pedir exoneração. Nesse momento ele vai se afastar primeiro, né? Ele não quer mais nem participar das audiências, porque acho que realmente ficaria complicado para ele participar de audiências, já tendo aceitado o convite do Jair Bolsonaro, do presidente eleito, e aí ficaria complicado, seria muito atacado por isso. Então, primeiro vai se afastar, como disse a Júlia, a juíza substituta vai assumir no lugar dele, mas depois ele vai pedir exoneração até o final do ano, porque para ele assumir o Ministério da Justiça, a lei orgânica da magistratura exige que o juiz peça exoneração do cargo. Ele fala que abriu mão de 22 anos de magistratura
Agora, com certeza, a gente está tentando apurar, como disse a Júlia, se entrou também na conversa a futura vaga para o Supremo Tribunal Federal. E a gente até começava, até na Central das Eleições, o próprio Merval Pereira lembrava que seria um caminho mais natural. Em vez de ser indicado diretamente quando abrisse uma vaga, a próxima vaga no Supremo vai ser aberta, se não me engano, em 2020, com a aposentadoria compulsória do ministro Celso de Mello, quando ele atinge 75 anos. Então, ou seja, a indicação seria só em 2020. Mas então, Sérgio Moro poderia ter passado pelo Ministério da Justiça e depois aí em 2020, ou tem outra vaga abrindo também em 2021, com Marco Aurélio também tendo que se aposentar compulsoriamente por causa de 75 anos. Então, ou seja, tem 2 vagas pela frente, talvez ele esteja desempenhando. Vamos ver como é que vai ser. A gente, como a Júlia disse, cargo de ministro é passível de demissão a qualquer momento. Mas se desempenhar um bom trabalho, de repente ele pode preferir ficar à frente e entrar no Supremo só na vaga de Marco Aurélio. Bom, isso são especulações, elucubrações desse momento, mas a gente tem que checar, porque realmente passar pelo Ministério da Justiça acaba o credenciando para ser realmente indicado posteriormente para o Supremo. A gente lembra que alguns ministros do Supremo fizeram esse caminho. Alexandre de Moraes, ministro da Justiça do governo Temer, foi indicado. Nelson Jobim também passou por esse caminho. Mais atrás, Paulo Brossard também, como lembrou Cristina Lobo, também passou por esse caminho. Ou seja, é meio que, de repente, um caminho natural. Vira ministro da Justiça primeiro, tá, para depois ser indicado ministro do Supremo Tribunal Federal. Meninas. Valdo Cruz, Júlia, Raquel, a gente sabe que desde que essa possibilidade de convite começou a ser ventilada com mais força nesta semana, depois daquela entrevista de Jair Bolsonaro ao Jornal Nacional, as repercussões cresceram ainda mais, inclusive dentro do Judiciário e na Suprema Corte. E isso deve ganhar mais força a partir de agora também, Ju. Pois é, quando começou-se a ventilar, quando o próprio Bolsonaro falou que estava cotando, né, com a indicação de Moro para um cargo de ministro da Justiça, já começou a repercussão no meio jurídico, no STF também, e inclusive assessores de Moro para repercutir o que seria essa decisão. Uma decisão bastante polêmica, de novo, uma decisão difícil por parte dele, porque ele tem que abrir mão da magistratura e entrar num cargo que é de demissão, possível demissão, e, obviamente, a partir do momento que ele faz isso, ele se torna alvo de críticas dos seus adversários, que não são poucos, principalmente no PT. Ele passa a ser questionado pelas decisões que ele tomou, independentemente do mérito das decisões. Essas decisões passam a ser questionadas no momento em que ele se alinha ao governo de alguém que foi adversário do PT. Então, o que já se fala? Que quando o juiz Sérgio Moro suspendeu o sigilo de parte da delação de Palocci, ele fez isso e colaborou com a campanha de Bolsonaro. Quando diz que ele julgou o processo de Lula, quando os adversários dizem que foi no ritmo acima da média, que ele julgou mais rápido para evitar que Lula fosse candidato, teria ajudado Bolsonaro. Então, todas essas questões já são levantadas pelos críticos, é claro, porque nesse momento o que se faz com essa nomeação, esse convite que foi aceito por Moro, o que se faz nesse momento é politizar a questão. É isso que vai acontecer a partir de agora. Tanto do ponto de vista do embate da retórica política que o PT vai usar, como do ponto de vista técnico. O PT vai questionar isso, ainda estão analisando de que maneira vão questionar as decisões tomadas por Moro nos autos. Isso inclui, por exemplo, ele está com habeas corpus questionando a condenação dele no triplex. Não está descartado isso. Então, tem uma série de medidas, de repercussões que começam a ser tomadas a partir desse momento em que ele decide isso. Uma decisão polêmica e que é claro que ele sabe que ia ser alvo de questionamento principalmente pelos adversários. Valdo, queria que a gente falasse nessa linha aí em relação à Operação Lava Jato, inclusive, né? Agora o juiz Sérgio Moro, sendo ministro da Justiça, tinha um anúncio também do presidente eleito Jair Bolsonaro de que a Polícia Federal voltaria a fazer parte do guarda-chuva ali do Ministério da Justiça, não é isso? Hoje em dia é do Ministério da Segurança Pública do ministro Raul Jungmann. Quer dizer, pode haver ainda aí uma expectativa de fortalecimento se o juiz Sérgio Moro vai ser o ministro da Justiça em relação à Operação Lava Jato, a esse comando aí da Polícia Federal? Com certeza, Raquel. A gente lembra que no passado a Polícia Federal já pertenceu ao Ministério da Justiça
teve esse problema no governo do presidente Michel Temer, foi criado o Ministério da Segurança Pública, aí foi transferido para esse ministério, que hoje é comandado pelo ministro Raul Jungmann, mas agora volta à sua casa natural, sua casa de origem, que é o Ministério da Justiça. O juiz Sérgio Moro já tem um certo contato com o pessoal da Polícia Federal por causa exatamente ele era ali o juiz que cuidava dos processos, que era até então, né? Agora vai deixar de ser o juiz que cuidava dos processos da Operação Lava Jato. Então ele tem essa importância. E agora ele indo para o Ministério da Justiça e na conversa que ele teve com o Jair Bolsonaro, o presidente eleito, me informaram, o próprio presidente eleito falou assim: você terá todas as munições, todos os instrumentos necessários para comandar uma grande e forte operação anticorrupção dentro do país. E aí, por isso, realmente, está indo para lá. Não só a Polícia Federal, que tem toda essa importância, ele faz toda essa investigação ali referente à questão da Operação Lava Jato, então ele vai poder ali dar poder para a Polícia Federal, dotá-la de orçamento, de pessoal, para continuar combatendo, fazendo esse combate à corrupção, não só a Lava Jato, mas algo maior. Ele fala que uma forte agenda anticorrupção, como eu disse, deve assustar muita gente aqui em Brasília, mas também está indo para lá o COAF, que é aquele órgão lá do Ministério da Fazenda, que tem um instrumental muito importante para identificar operações financeiras irregulares ali. Você pode usar isso de forma mais efetiva no combate à corrupção. Também vai toda a parte da CGU, da transparência pública, para o juiz Sérgio Moro, que agora não vai ser mais juiz, né? Ele vai ter que pedir exoneração do cargo, agora vai ser o futuro ministro da Justiça. Então ele terá todo o instrumental, todos os instrumentos, toda a munição necessária para implementar o que ele chamou de forte agenda anticorrupção e também uma forte agenda de combate ao crime organizado. Então ele vai ter todo esse instrumental. E falando ali com assessores de Jair Bolsonaro, eles disseram que isso realmente atraiu e muito o juiz Sérgio Moro, porque ele acha que isso é uma segunda etapa, segundo o Sérgio Moro disse ali na conversa, seria uma segunda etapa de todo o processo que ele já vem encabeçando, que ele entende que a questão da Operação Lava Jato lá em Curitiba já está chegando praticamente ao fim, está quase no final. Então ele avalia que é o seguinte: agora a ida para o Ministério da Justiça abre essa possibilidade de ele dar sequência ao trabalho que ele começou lá em Curitiba, de combate à corrupção no país, numa dimensão maior. Com mais poderes, ele poderá então implementar toda essa agenda, e disse realmente que tem todo o apoio, como você até próprio disse, né, Raquel? O presidente Jair Bolsonaro, o presidente eleito Jair Bolsonaro, já vinha falando que ele daria total prioridade e fortaleceria toda a Operação Lava Jato dentro do seu governo. Ou seja, está acontecendo o que Jair Bolsonaro esperava, convidou o juiz Sérgio Moro para ser o seu ministro da Justiça, e com certeza essa é uma notícia positiva para Jair Bolsonaro no dia de hoje, confirmando Sérgio Moro para comandar o Ministério da Justiça durante o governo dele a partir do ano que vem, a partir de 1º de janeiro.